só existem dois caminhos: o que leva a Deus e o que não leva a Deus. E nós temos sempre a opção de podermos escolher o nosso caminho. Se você ainda não experimentou essa fé, se você ainda não se valeu desse poder que existe por meio dessa fé, existe um convite, existe uma proposta, sim, ainda nessa noite, para que você possa experimentar. Porque se Deus fez pelo povo de Israel aquilo, quanto mais fará então por nós, que somos o seu povo. Esse é o segredo. O segredo da nossa vitória está a pertencer ao povo de Deus. Está a pertencer ao povo, porque como nós falamos, e é sempre importante frisar, só existem dois povos: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. E se nós pertencemos a esse povo, se nós entrarmos para essa linhagem, que é o povo de Deus, a linhagem do povo de Deus, o Senhor Deus poderoso pleiteará por você. O Senhor Deus poderoso pleiteará por você, em todos os teus caminhos, em todas as circunstâncias. A mão de Deus te conduzirá, a mão de Deus te fará vencer. Isso é tremendo. Não basta simplesmente nós dizermos assim: eu acredito em Deus. Nós dissemos no início dessa mensagem que existe a capacidade natural de acreditar e a fé verdadeira no Deus correto. Existem pessoas que dizem assim: olha, eu acredito nessa história que você está contando, eu acredito sim nesse Deus que você está falando. Mas simplesmente dizer que acredita não significa que a pessoa está exercendo essa fé. Simplesmente dizer que acredita nesse Deus não significa que a pessoa já faz parte do povo de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos desse Deus. Existem inúmeros deuses por aí. Existem diversos deuses para tudo quanto é jeito. Qualquer problema, o pessoal já dá uma receita. Qual que é o seu problema? Ah, o problema X? Então eu te apresento um Deus que vai te ajudar. Mas na verdade são deuses falsos. Deuses criados pela imaginação humana. Deuses que na verdade não têm poder de salvar. Sabe por quê? Porque nessa história que nós contamos aqui de uma maneira bem resumida do povo de Deus, os egípcios também tinham o seu Deus. Mas mesmo assim, o seu Deus não foi páreo para o Deus poderoso. Porque Ele mesmo disse que antes dele nenhum Deus haveria e depois dele nenhum haverá. E não adianta simplesmente nós dizermos: eu creio nisso. Não basta. É preciso tomar uma atitude. É como, na verdade, um exemplo simples. Se eu estiver, por exemplo, com um resfriado, e eu creio que se eu tomar esse remédio, eu vou sarar desse resfriado. O fato de eu acreditar que esse remédio pode me sarar, mas eu não tomar esse remédio, vai resolver alguma coisa? Não. Nada vai resolver. Essa é a diferença. Acreditar de uma maneira teórica e acreditar de uma maneira prática. Eu creio que esse remédio pode salvar-me, pode me curar, e eu ter a atitude de tomar esse remédio e ser sarado. E há aqueles que fazem isso, que tomam essa atitude, são pessoas que estão exercendo a fé. Essa é a fé verdadeira. Ter a atitude de acreditar em Cristo, que é o caminho que nos leva a Deus. E pela fé nos aliançarmos a Cristo e consequentemente nos aliançarmos ao Deus poderoso. E ganharmos o favor desse Deus,
que pleiteia por nós, que batalha por nós, que enxuga as nossas lágrimas, que cura-nos quando estamos enfermos, que salva a nossa família. Esse Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas Ele disse: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ele prometeu sim a sua companhia, Ele prometeu sim a sua proteção, a sua mão. Ele não vai nos isentar das lutas. Se passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Mas muitas vezes Deus não deixará que passemos pelo fogo, não evitará que passemos por ele, nem pelas águas, mas elas não vão nos submergir, como foi cantado. Pela fé você pode ser curado, pela fé você pode ser abençoado, pela fé você pode mover o sobrenatural. E essa é a proposta que nós temos a comunicar a você. Sabe por quê? Porque heróis não são pessoas inventadas. A gente fala heróis, a gente lembra de história em quadrinho, aquelas pessoas do cinema. Os heróis de verdade, eles não são inventados pela imaginação humana. Não. Mas eles surgem, eles nascem em meio às adversidades, em meio às circunstâncias difíceis e quase impossíveis, quando não se tem mais o que fazer. Aí esses homens e mulheres de Deus simples de tudo, mas que exercem a fé no Deus poderoso, que tornam o impossível impossível. Então eles se tornam heróis da fé, porque por essa fé eles podem apagar a força do fogo, por essa fé eles podem destruir muralhas, saltar obstáculos, tornar coisas impossíveis aos nossos olhos impossíveis em Deus. Pela essa fé você pode impor as mãos sobre os enfermos e clamar a Deus e orar por eles e eles serem sarados. Pela fé a miséria sai da vida das pessoas. Pela fé nós andamos na força e no poder de Deus, como disse Davi, um homem que andava com Deus, na força do braço de Deus. Esse é o segredo de uma vida bem sucedida, é o diferencial. E eu tenho a dizer, sem medo de errar, se você usar essa fé, se você confiar nesse Deus, em tudo que você fizer, onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança. O que você colocar a sua mão para fazer, prosperará. O que você pensar, orar ao Senhor, determinar, usar a fé, as coisas acontecerão. E você vai ser conhecido como um homem herói da fé, uma mulher heroína da fé. Porque você é inteligente? Porque você estudou? Porque você tem dinheiro? Não! Mas porque você aprendeu a usar a fé verdadeira, a fé correta, no Deus correto que pode realizar coisas por você. E a principal das coisas, sem dúvida nenhuma, é a salvação. É a salvação em Cristo. Porque nós precisamos, muita gente diz assim: olha, todos são filhos de Deus. Mas não, somente são filhos de Deus aqueles que exercem essa fé. Aos demais, todos são criaturas de Deus. Mas aqueles que exercem essa fé tornam-se então filhos de Deus. E eu digo para você uma coisa também: quando você usar essa fé poderosa em Deus, existem problemas que estão diante dos seus olhos. Se você invocar pela fé esse Deus poderoso, esse Deus vivo e verdadeiro, pela fé, invocar ao Senhor, esse problema que está diante dos seus olhos não vai resistir, ele vai ter que cair. Existem problemas, é importante falar isso, que eles vão cair daqui uma semana. Existem outros problemas que vão cair daqui um mês. Existem outros problemas que cairão daqui um ano. Mas uma coisa é certa:
Se nós invocarmos o nome do Senhor e determinarmos e orarmos e clamarmos a Deus e usarmos essa fé, esse problema, por mais difícil e talvez demorado que seja, ele estará com seus dias contados e falidos, porque o Senhor Deus peleja por nós.